Nos últimos dias, o mundo está espantado com o que está acontecendo lá no Oriente Médio, especialmente lá na Síria. Por isso a gente vai conversar sobre isso hoje. Hey, Mama Tzav! Mama Tzav! Mama Tzav, pessoal, Alina aqui de novo com vocês. E hoje a gente vai falar sobre assunto que tá rodando nas todas as redes sociais, todo mundo ouve no Facebook, no Instagram, no YouTube, no noticiário, na televisão. É sobre a Síria. O que está acontecendo na Síria? Como a gente poderia ajudar? Qual a diferença que a gente poderia fazer? Todo mundo sabe que está acontecendo uma guerra civil na Síria, mas a gente não entende como está o Estado Islâmico envolvido, como está Israel envolvido, como os Estados Unidos envolvido, a Rússia, Irã, Líbano, como está quase todo o Oriente Médio envolvido. Então hoje deixa eu explicar, fazer uma organização na bagunça na cabeça de vocês e começar do início. Como começou a guerra civil na Síria. Mas antes, deixa eu só comentar que eu não sou especialista, não sou política, não sou histórica. Todas as coisas que eu vou falar nesse vídeo são coisas que eu pesquisei, que li bastante nos noticiários e da minha própria experiência do exército, que eu servi no Israel, eu sou cidadã israelense, então todas as coisas que eu sei da própria experiência e pesquisa. Então não me mata, por favor. É tudo que eu pesquisei, tá bom? Então se você tem uma dúvida, uma coisa, então deixa nos comentários. Não curti esse vídeo, tudo bem, não vai acontecer nada. Mas é importante para você entender que é só uma explicação da Alina de tudo que está acontecendo. Para vocês entenderem melhor, muitos países árabes que tem no Oriente Médio, eles têm um governo ditatorial. O que isso significa? Que o povo não escolhe seu presidente, eles não têm uma voz. E tudo que o governo faz com seu povo é mata seu povo, maltrata, é um governo autoritário e corrupto. Em 2010, começou algo diferente. O povo começou a fazer manifestações contra seus governos. Começou lá no Tunísia, depois foi lá para a Líbia, depois lá para o Egito e também chegou lá na Síria. Mas diferente da Síria, todos os outros países conseguiram substituir seus líderes que maltratavam, que eram ruins, não sei usar outra palavra. Eles conseguiram fazer algo diferente e todo esse movimento chama em árabe a Primavera Árabe. Mas em 2011, março de 2011, eles começaram a fazer demonstrações, a manifestações contra o governo e lá com o governador, o presidente Bashar al-Assad, ele começou a responder com mais violência que de normal. Com certeza, cada manifestação tem tentar acalmar o povo, o exército tenta parar, tenta não perder o seu governador. Mas na Síria isso ficou mais violento, mais bagunçado e depois disso virou uma guerra civil. O povo se dividiu com um lado de presidente Bashar al-Assad e o seu exército e todos os rebeldes que são o povo normal, os civis. Em 2012, outros países começaram a se envolver nessa guerra. O Irã começou a ajudar o governo do Bashar al-Assad, começou a mandar mais recursos. Também a organização terrorística Hezbollah do Líbano começou a se envolver e ajudar o Assad. E por trás deles também eles tinham alinhamento com a Rússia e a China, a ajuda deles. E só para vocês entenderem que o povo iraniano, por exemplo, são xiitas. O povo dos países do Golfo são sunitas. E são dois tipos diferentes de islamismo. E sempre tinha esse discórdia entre eles. Sempre houve conflito entre os dois.
E então os países do Golfo, que estão muito ricos por causa do petróleo, começaram a ajudar os rebeldes porque eles queriam parar a influência do Irã, dos xiitas, lá nessa região. E aqui é uma coisa interessante. O Assad, ele sabia que com toda a guerra, toda essa confusão, os Estados Unidos ia se envolver nessa guerra. Então ele fez uma coisa inteligente. Ele pegou os prisioneiros jihadistas e soltou eles para ajudar os rebeldes, para lutar contra. Porque os jihadistas, eles são muçulmanos radicais. E Assad, quando ele liberou eles para lutar com os rebeldes, ele sabia que os Estados Unidos ia pensar, eles são radicais, ele não vai conseguir com eles construir um governo democrático. E a guerra se tornou mais radicalista do que a gente pensava. E agora, o governo do Assad é radical porque ele queria manter o regime, mas também a população, rebeldes, são radicais por causa dos jihadistas. Em agosto de 2013, aconteceu algo que mudou a dinâmica da guerra. O Assad decidiu usar arma química contra seu povo. Isso que fez os Estados Unidos se intervir na guerra a favor dos rebeldes. Eles mandaram um grupo da CIA para treinar, um grupo segredo, para treinar os rebeldes a lutar contra o governo do Assad. Agora vocês lembram desse grupo que eu falei para vocês, do grupo mais radical, que estava dos meios dos rebeldes? Uma parte deles desconectou do grupo porque eles queriam ser um grupo mais islamistas radicais, assim, mais pelo Islã. E aí, em fevereiro de 2014, foi o nascimento de Estado Islâmico. Vocês lembram aquele Estado Islâmico que começou a colocar os vídeos no YouTube das pessoas cortando cabeça, sendo mortos, queimados, coisas bem horríveis. Então, sim, é esse Estado Islâmico que eu tô falando. A ameaça do Estado Islâmico ficou tão grande, para o mundo inteiro, que os Estados Unidos tirou o foco deles de lutar contra o Assad para lutar contra o ISIS, Estados Islâmicos. Em 2016, no meio da confusão essa toda, o Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos. Ele já falou no início que ele não queria se envolver nessa guerra civil da Síria e queria tirar os Estados Unidos de lá. E com esse alívio que os Estados Unidos vai se retirar da guerra, o Assad conseguiu conquistar, pegar mais cidades da Síria e retornar a sua força para esses lugares da Síria. E um exemplo disso é a cidade de Alepo, onde a guerra se tornou mais sanguinária, onde a gente começou a ver as imagens terríveis da guerra da Síria, das pessoas mortas, de crianças, de mulheres, muito horrível. E o Assad decidiu, para tentar tomar toda a força total da Síria, ele novamente usou a arma química em primavera de 2017. E isso que fez o Donald Trump de novo, essa brutalidade, fez ele de novo se envolver na guerra. E dessa vez em forma mais direta, ele enviou aviões americanos para bombardear bases aéreas na Síria. Em 15 de março de 2018, a guerra da Síria vai completar 8 anos de guerra. E já foram mais de 500 mil pessoas mortas na Síria. Tem mais de 5 milhões de refugiados, mais de 7 milhões de desabrigados. E nesses últimos dias, o governo do Assad invadiu a última território pacífica da Síria, a cidade de Ghouta. E essa região tem mais ou menos 100 quilômetros quadrados, 400 mil pessoas, habitantes, e que metade deles é jovens menos de 18 anos. Nos últimos 21 dias foram mortos
mais do que 1.000 pessoas e deles mais do que 220 crianças. Agora, eu sei que a gente está aqui no Brasil falando sobre um assunto que é lá do outro lado do mundo, mas eu queria que para vocês entenderem como isso me afeta pessoalmente. Para vocês entenderem assim, que se eu sair da minha casa, da casa dos meus pais lá em Nazaré, de carro, andando de carro, eu chego no território da guerra menos de 4 horas. E algumas semanas atrás, a força iraniana lá da Síria derrubou um avião militar do exército de Israel e da casa dos meus pais dava para ouvir um boom que aconteceu. Era tudo tão perto. Então esse conflito afeta diretamente Israel. E também, só para vocês saberem, a Síria e Israel são em relações inimigas. Eles não têm um contrato de paz, não tem nada de paz entre os dois. A Síria mesmo, com toda lá a bagunça de rebeldes, o governo do Assad, são inimigos de Israel. Eles não gostam de Israel e eles não reconhecem Israel como um país soberano. Mas o exército de Israel decidiu utilizar outra abordagem em relação à guerra na Síria. Eles começaram um projeto que chama Boa Vizinhança em julho de 2016. O que isso significa? Eles começaram a salvar os refugiados lá na fronteira, que é os feridos, que estão quase mortos, e colocar nos hospitais lá no norte de Israel. Até um hospital que é muito famoso e muito grande em Israel, em Haifa, que chama Hospital Rambam. E depois que os sírios estão tratados nos hospitais, eles voltam para a Síria de Israel com roupa nova, com comida, com ajuda humanitária que o exército de Israel provê. E como eu sei disso? Não aparece isso no noticiário, ou na mídia, ou num lugar. Eu tenho um amigo pessoal meu lá de Israel que chama Hanania Naftali. Eu vou colocar o link dele aqui na descrição do vídeo, que ele também faz vlogs e compartilha a verdade em inglês como mundo. No serviço do exército, Hanania fazia parte desse grupo que salvava os refugiados sírios lá na fronteira. Eles pegaram eles bem feridos, sem nada, sem roupa, cheio de sangue, magros, feios, e eles levavam eles até o hospital, tratavam eles, cuidavam e se certificavam que eles voltaram para a Síria saudáveis, com roupa nova, com tudo que é necessário para eles passar nesse momento lá na guerra. E eu vou deixar esse vídeo especificamente onde ele fala sobre o serviço dele lá na Síria aqui no meu bio, na descrição, que você pode acessar e ver a história sensacional dele lá no serviço. Eu queria que vocês pensassem como Israel, que não tem nenhuma obrigação a ajudar a Síria, eles são inimigos e eles ainda fazem mais além que eles poderiam fazer e ajudam e fazem coisas diferentes, mudando o mundo. O que vocês poderiam fazer? Então, deixa eu falar sobre coisas que você poderia fazer. Eu tenho 2 organizações diferentes que fazem parte e ajudam lá os refugiados sírios. A primeira delas é Laborers for the Harvest. É uma organização que arrecada fundos do mundo inteiro para ajudar com ajuda humanitária no Oriente Médio. Os líderes dessa organização são nossos amigos pessoal que a gente conhece e eles estão fazendo um trabalho incrível. O que você poderia fazer é clicar também no link da descrição e quando você vai mandar seu recurso, sua ajuda, você pode anotar lá que é for Syrian Refugees. Eles vão mandar esse dinheiro especificamente para ajudar os refugiados sírios. Eu vou deixar bem explicadinho na descrição do vídeo como fazer. E olha que incrível, essa é uma organização israelense que levanta recursos
para ajudar na Síria e em outros países no Oriente Médio. A segunda organização que eu queria falar é a Mais, que eles especificamente ajudam os cristãos que estão sofrendo no Oriente Médio. Porque imagina, com todas essas bagunças, guerras que estão acontecendo, quem também sofrendo demais? Os cristãos. A Mais tem também uma ajuda específica para os refugiados sírios. E se você também clicar na descrição do vídeo, você vai poder ler sobre eles mais e até ficar parceiro e ajudar para mudar a realidade do Oriente Médio. Então isso aí, pessoal. Eu sei que nesse vídeo eu falei mais sobre a Síria, mas eu queria que você entendesse como isso é importante para você, para influir no mundo, influir na sua sociedade, para ser uma diferença no seu meio, para a gente não ficar quietos, para a gente não ficar assim, sem se importar, mas poder fazer algo diferente, para poder ser a diferença. Então, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, curtir. O mais importante do que isso, ajudar. Ajuda, por favor. O link de novo está na descrição. Então é isso aí, vamos usar o Israel como exemplo, vamos mudar a situação na Síria, porque a gente pode. Tudo começa não com os líderes, começa com você, tá bom? אז יאללה חברים, נתראה.